Pai, meus irmãos, bom estarmos aqui, reunidos para louvar o Senhor e aprender da sua palavra, como nós cantamos agora há pouco, Queria convidar os irmãos que abram vossas Bíblias no livro de Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, só o verso 5. Vamos estar lendo nesse momento. Como o pastor já falou no início, nós estamos aí nessa jornada estudando o livro do pastor Jeremy, falando sobre a busca à santidade. Será que nós temos realmente buscado essa santidade como as Escrituras realmente têm nos mostrado, nós como cristãos? Será que nós temos feito isso no decorrer de nossa vida cristã? Nós que há muito tempo já temos uma caminhada aí com Cristo, Tem irmãos aqui que eu acredito que tem mais de 20 anos já nessa caminhada. Alguns ainda estão engateando na fé. Mas será que nós temos cumprido realmente aquilo que o Senhor tem nos mostrado através das Escrituras de como nós devemos viver? E nesta noite nós vamos abordar um tema muito, muito interessante do livro do pastor, que é mortificando o pecado. Como nós conseguimos fazer isso na nossa jornada, na nossa caminhada, porque muitas das vezes nós caímos, nós tropeçamos. Como nós conseguimos a cada dia estar fugindo das tentações, do inimigo que muitas das vezes colocam algo em nossas vidas para que possam nos tentar. E será que nós, como cristãos, nós estamos tendo sabedoria para mortificar esse pecado todos os dias que está batendo a nossa porta, querendo nos derrubar, querendo nos tirar do alvo, que é Cristo Jesus? Vamos ler o texto de Colossenses capítulo 3, do verso 5, que Paulo fala a essa igreja. Ele vai dizer assim, Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, paixão lascívia, o desejo maligno, a avareza, que é idolatria. Nós vamos ver, meus irmãos, aqui Paulo ele vai falar nesse versículo que nós devemos fazer isso, Nós devemos fazer morrer a nossa natureza terrena. Aí ele vai usar algumas palavras mostrando a que nós devemos fazer que essa natureza morra todos os dias. Porque nós somos seres humanos, nós estamos todos os dias sujeitos a cair. E ele começa o versículo dizendo que nós devemos fazer morrer essa natureza. Nós devemos mortificar todos os dias aquilo que quer nos fazer tirar-nos da presença do Senhor. E nós vamos ver que o Novo Testamento ele está repleto de versículos mostrando que nós devemos a cada dia buscar fazer morrer essa natureza. Que a cada dia nós devemos buscar viver uma vida de santidade ao Senhor. Em 1 Pedro capítulo 2:1, nós vamos ver Pedro falar que aquela igreja, que quando nós nos encontramos com o Senhor, nós devemos fazer o quê? 1 Pedro 2:1 está escrito: deixando, pois, toda malícia, todo o engano e fingimento e invejas, e todas as murmurações. Quando nós encontramos com o Senhor, quando nós temos esse encontro e somos ressuscitados da nossa vida, que nós estávamos mortos em delitos e pecados, quando nós viemos para esse Evangelho, quando o Evangelho nos alcança, nós saímos de um mundo carregado de muitas coisas que muitas das vezes não agradam ao Senhor. E muitas das vezes, até hoje em dia, essas coisas, por causa do nosso coração adâmico ainda, porque somos pecadores, muitas das vezes essas coisas ainda nos afligem. Até mesmo nós que temos muito tempo na caminhada cristã, que temos buscado viver uma vida em santidade, mas mesmo assim, muitas dessas coisas de nossas vidas passadas ainda são os nossos temores hoje em dia. E nós, como cristãos, nós devemos buscar cada dia mortificar isso em nossas vidas. É fácil? Não é fácil. É uma caminhada dolorosa, mas que você deve ter convicção de que o Senhor é quem nos ajuda a caminhar nesse caminho. Todos os dias a trilhar essa caminhada e buscar viver uma vida
em santidade, deixando todas aquelas coisas que nos atrapalham na caminhada com Cristo. E nós vamos ver que fazer morrer essas obras é, portanto, e destruir isso tudo que muitas das vezes nos levam a pecar, é uma caminhada dolorosa. E muitas das vezes nós, como seres humanos, nós não entendemos. Muitas das vezes nós, como cristãos, nós queremos viver o Evangelho, mas muitas das vezes nós olhamos lá para fora e também queremos viver aquilo que o Senhor não quer para nós. Por que muitas das vezes nós caímos? Porque nós ainda não entendemos que nós devemos a cada dia fazer morrer essa natureza em nós. Fazer com que esse pecado a cada dia esteja morto em nossas vidas. Nós somos pessoas que fomos alcançados pelo Evangelho da graça. E que a cada dia nós temos que fazer isso. Fazer com que esse pecado esteja morto em nossas vidas. E como é que nós vamos conseguir fazer isso? Será que nós vamos conseguir com as nossas próprias forças? Não. John Owen, ele vai dizer que a mortificação pela força própria, conseguida por meio de invenção própria, com o fim de uma justiça própria, é a alma e substância de toda falsa religião. Nós não conseguimos fazer isso por os nossos meios próprios. Nós não conseguimos fazer isso com a nossa própria força, com a nossa própria justiça. Nós só conseguimos fazer isso se nós estivermos aos pés do Senhor. Todos os dias fazendo isso, fazendo morrer essa natureza que nós ainda hoje, muitas das vezes, quer aflorar, para tirarmos nós do foco, que é caminhar com o Senhor Jesus. E nós vamos ver, John Owen vai dizer que se nós formos fazer isso com nossas próprias forças, nós estamos caminhando para uma religião falsa. E não a religião que realmente o Senhor tem nos mostrado através das Escrituras. A mortificação deve ser realizada pela força da direção do Espírito Santo todos os dias em nossas vidas. O Espírito Santo é quem vai nos ajudar nesse trabalho árduo de todos os dias nós conseguimos lutar contra o pecado e conseguirmos vencer. E que a cada dia nós possamos estar tentando viver uma vida que agrade ao Senhor, buscando Ele todos os dias, lendo a Sua palavra constantemente, porque ela é quem é o alimento para que nós possamos fazer com que essa natureza pecaminosa que ainda reina no nosso coração venha morrer todos os dias. Nós devemos encontrar força na palavra do Senhor. Não é com as nossas próprias forças que nós vamos conseguir isso. John Owen também vai falar que só o Espírito é suficiente para essa obra. Todas as vias e meios sem Ele são inúteis. Ele é o grande eficiente. Ele é quem dá vida e força aos nossos esforços. É o Espírito Santo, aquele que o Senhor deixou, o Consolador. Ele disse que estava indo ao Pai, mas Ele deixaria o Espírito para nos ajudar. E nós, como cristãos, a cada dia nós devemos entender isso. Quem nos ajuda nessa caminhada é o Espírito Santo. É Ele quem vai nos ajudar a ter uma vida de santidade com o Senhor. A buscar todos os dias viver uma vida que agrade a Ele. Para que as pessoas possam ver em nós realmente aquele Cristo que nós pregamos. E que nós vivemos aqui na igreja. Não só aqui em quatro paredes, mas que as pessoas possam ver isso lá fora também. Muitas das vezes nós somos cristãos, mas muitas das vezes nós não estamos fazendo isso. Muitas das vezes nossos amigos olham para nós e não querem ser como nós somos. Por quê? Porque muitas das vezes nós não estamos deixando o Espírito Santo trabalhar em nossas vidas. Nós não estamos deixando que o Senhor nos ajude a todos os dias matar esse pecado que quer nos tirar da presença dEle. E nós devemos buscar esse esforço através da palavra do Senhor. E como é que nós conseguimos fazer isso? A primeira coisa que nós vamos ter que ter em mente é que nós devemos ter convicção. Nós devemos ter convicção do que nós somos, de que nós somos cristãos e que nós devemos entender que a vontade de Deus é que nós tenhamos uma vida de santidade, que nós procuramos a cada dia buscar essa vida. Porque ele fala em Hebreus, o escritor de Hebreus, capítulo 12, verso 14, vai dizer que sem santidade ninguém verá o Senhor. E a vontade de Deus é que nós, como cristãos, tenhamos isso em mente. Tenhamos isso a cada dia, buscar a Deus, para quê? Para fazer mortificar
Isso todos os dias que ele vai dizer, né, a prostituição, a impureza, essas coisas que muitas das vezes ainda nos assolam, que muitas das vezes estão batendo na nossa porta, todos os dias, e muitas das vezes nós temos caído. Por quê? Porque nós temos buscado auxílio em outras coisas que não é a palavra do Senhor. E nós devemos a cada dia buscar viver essa palavra. Essa palavra vai ser com os nossos próprios esforços? Não. Quem vai nos ajudar a viver isso todos os dias, esse evangelho, é o Senhor. E nós devemos ter convicção para quem nós somos chamados. E essa convicção deve estar a cada dia batendo no nosso coração de que nós somos cristãos e que devemos viver uma vida totalmente diferente daquela que nós vivíamos antes. Nós devemos buscar viver uma vida de santidade com o Senhor, buscar a cada dia estar aos pés dele, porque Ele é quem nos ajuda, Ele é quem nos consola nos nossos momentos mais difíceis, que muitas das vezes a gente está só o bagaço, muitas das vezes você quer estar procurando força em você mesmo e você não acha, enquanto nós temos que procurar no Senhor. No Senhor, o inimigo de nossas almas, o Satanás, todos os dias ele está ao nosso derredor, procurando a quem ele pode tragar. Então nós devemos estar cada dia buscando viver essa vida no Senhor. Por que nós devemos estar cada dia meditando na palavra? Porque só assim nós vamos conseguir ter mentes e corações transformados. Porque a palavra do Senhor é quem vai nos fazer olhar e ver realmente se nós estamos vivendo do jeito que o Senhor quer que nós vivamos. Porque a Bíblia ela é regra e prática para nós como cristãos. Se você é cristão e não tem a Escritura como regra e prática para a sua vida, então você está enganado o que você está vivendo. Porque se nós somos cristãos, o nosso desejo é viver esse evangelho. Não é nós nos conformarmos com esse mundo, não é nós engolirmos aquilo que as pessoas têm pregado aí fora, um falso evangelho, venha de qualquer jeito que... Não, nós devemos entender a Escritura. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo vai dizer que não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós só vamos saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em nossas vidas se nós tivermos um compromisso com Deus. Um compromisso de todos os dias nós estarmos meditando nessa palavra. Não tem como, meus irmãos, eu saber qual é a vontade de Deus na minha vida se eu não leio a Escritura todos os dias. Não tem como. Eu não posso dizer, a vontade de Deus na minha vida é isso. Como é que eu sei se é isso se eu não consigo viver o que a Escritura tem dito? Muitas pessoas querem viver uma vida afastada dessa Escritura. Querem que a Escritura se amolde o jeito de você viver. Enquanto a Escritura está dizendo que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas as nossas mentes devem ser transformadas, o nosso entendimento. Para que deve ser transformado? Para que nós possamos experimentar qual é essa boa vontade, agradável e perfeita vontade de Deus em nossas vidas. Não tem como nós vivemos esse evangelho achando um evangelho de oba-oba, um evangelho que tudo pode. Eu sou salvo pela graça, eu posso fazer qualquer coisa que o Senhor está ali para me perdoar, porque Ele já me salvou mesmo. E eu posso fazer o que quiser e já está tudo bem. E quando nós olhamos para a Escritura, nós vamos ver muitos versículos cobrando que nós devemos viver em santidade. Nós estamos nesse processo todos os dias. Nós devemos buscar estar vivendo uma vida de santidade, uma vida que agrade ao Senhor, fugindo das tentações, buscando estar a cada dia nessa palavra, porque somente essa palavra é que vai fazer nós sermos moldados todos os dias à vontade de Deus, à vontade do Senhor em nossas vidas. O Senhor, quando Ele falava aos juízes no Velho Testamento, lá em Deuteronômio 17, capítulo 17, versículo 19, quando Ele falava aos governantes como eles deveriam governar o reino, Ele diz assim,
trará sempre essa cópia consigo e terá que lê-la todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, e a cumprir fielmente todas as palavras desta lei e todos os seus decretos. Olha como o Senhor instruía os reis. Diz: olha, vocês devem estar sempre com a cópia da Escritura com vocês. Todos os dias da sua vida, vocês devem aprender e temer ao Senhor, o seu Deus, e a cumprir fielmente todas as palavras desta lei, todos os decretos. Ele vai dizer que eles tinham que ler elas todos os dias da sua vida. Não era só no domingo pela manhã na EBD, não era só no domingo à noite, não era só nas quartas-feiras, ou só nas orações que temos aqui na igreja. Mas nós devemos ler as Escrituras, meus irmãos, todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida, para que nós possamos aprender a temer o Senhor que nós servimos. Porque nós, muitas das vezes, eu sirvo ao Senhor, e fazemos muitas coisas desagradadas a Ele. E o que esse versículo chama a nossa atenção como cristãos e que nós podemos aplicar em nossas vidas? Que muitas das vezes nós não conhecemos esse Senhor que nós servimos. Nós não tememos a Deus, porque muitas das vezes nós temos desonrado o nome dEle por onde nós andamos. E por muitas coisas que nós temos feito. Por que nós fizemos isso? Por que nós fazemos isso? Porque nós não estamos lendo essa Escritura todos os dias. Porque nós não temos procurado aprender fielmente destas palavras, para que possamos em prática todos os dias. Como o Senhor ordenou àqueles homens, que eles deveriam ensinar o povo e ler dessa palavra todos os dias da sua vida. Não era só quando eles tinham algum encontro, mas era todos os dias. E nós, como cristãos, nós temos fraquejado nisso. Muitas das vezes nós passamos a semana inteira sem pregar na Escritura. Só vamos ler ela lá no domingo. Para hoje tem culto, eu tenho que pegar a Bíblia para eu poder ler ela. E nós, como cristãos, nós estamos errados, meus irmãos. Nós estamos dando lugar à tentação. Por isso que muitas coisas têm vindo em nossas vidas, e nós, como cristãos, nós não sabemos como administrar isso. Nós não estamos conseguindo fazer todos os dias morrer esse pecado que ainda, muitas das vezes, tem aflorado em nosso coração. Nós não temos conseguido viver essa vida de santidade que a Bíblia nos pede que nós vivamos. Nós não temos vivido isso, porque nós temos deixado de lado a leitura da Escritura. Nós temos deixado de lado de conhecer qual é essa boa vontade que Deus quer que nós saibamos qual é a vontade dEle em nossas vidas. Nós temos deixado de mão. E uma das coisas que nós como cristãos devemos entender, que a obediência a essa Escritura, ele é o caminho para a santidade. É o caminho para a santidade. Se nós não obedecemos à Escritura, como eles têm nos mostrado, nós não estamos caminhando para a santidade de Deus. Nós não estamos caminhando para ter uma vida santa, como o Senhor tem pedido que nós vivamos. E essa obediência, ela só vem através da palavra de Deus. Para isso, nossas mentes devem estar sempre ligadas a essa Escritura. Olha o que o salmista vai falar no Salmo 119, verso 11. Ele vai dizer: eu guardei no coração a tua palavra para eu não pecar contra ti. Será que nós temos guardado essa palavra de Deus no nosso coração e não temos procurado pecar contra o Senhor? Será que nós temos todos os dias guardado isso na mente, e quando nós procuramos, vemos alguma coisa que tem nos tentado, nós temos olhado para a Escritura? Não, eu não posso fazer isso porque eu guardei a palavra do Senhor no meu coração. E eu tenho que buscar viver uma vida santa diante dEle. Ou será que nós temos deixado de lado e temos buscado viver outra coisa? E a pergunta que nós devemos fazer numa busca séria de santidade é esta: será que eu estou disposto a desenvolver convicções a partir da Escritura e viver de acordo com elas? Essa é a pergunta que nós devemos fazer todos os dias a nós mesmos. Chegar no espelho e olhar para nós mesmos e dizer: Senhor, será que eu estou disposto? Será que eu estou disposto a viver e desenvolver convicções a partir da Escritura e viver de acordo com o que o Senhor tem nos pedido que nós vivamos?
Ou será que nós não temos coragem nem de olhar para o espelho? Porque nós não estamos conseguindo viver uma vida de santidade diante do Senhor. Nós, como igreja, meus irmãos, nós devemos cobrar isso uns dos outros. Todos os dias nós devemos demonstrar uns aos outros. Não é só o nosso pastor que tem que estar aqui todos os dias instruindo nós. Mas a Bíblia vai dizer que nós devemos nos instruir uns aos outros todos os dias. Todos os dias, quando você tiver a oportunidade de conversar com o irmão, pergunte para ele: meu irmão, como é que está a sua vida como cristão? Você tem conseguido viver essa vida realmente como a Escritura tem mandado que nós vivamos? Será que nós temos procurado olhar para a Escritura e temos tentado nos amoldar e viver como ela tem pedido que nós vivamos? Ou será que nós olhamos para a Escritura e deixamos ela de lado? E estamos querendo viver uma vida de acordo com as nossas próprias convicções, os nossos próprios pensamentos? Será que nós temos olhado para ela e dizer assim: não, pai, isso aí são meramente palavras? Ou será que nós realmente temos olhado e temos pedido discernimento para que Deus possa nos ajudar a entender realmente como nós, como cristãos, devemos viver? Isso é uma pergunta, meus irmãos, que nós devemos fazer todos os dias para nós mesmos. Será que eu, como cristão, eu tenho procurado viver essa vida de acordo com o que o Senhor tem pedido que eu viva ela? Será que eu tenho convicção realmente de que eu sou um cristão genuíno, eu sou um servo, eu sou um discípulo que realmente tenho servido ao Senhor como Ele merece ser servido? Ou eu tenho sido um discípulo que não estou nem aí para o Mestre, que tanto faz como tanto fez? Isso é uma pergunta, meus irmãos, que deve pairar no nosso dia a dia. Será que eu tenho procurado viver uma vida de santidade para que as pessoas no meio ao qual nós convivemos possam olhar para nós como cristãos e digam assim: rapaz, eu quero ser como o irmão ali. Eu quero ser como aquele irmão, que ele busca viver uma vida que agrade ao Senhor. Ou será que as pessoas têm olhado para nós e quanto mais longe do Evangelho elas puderem ficar, elas vão querer ficar por causa do nosso testemunho? Isso é uma coisa que nós devemos a cada dia buscar, meus irmãos, é fazer morrer essa natureza terrena de nós. Porque nós não somos desse mundo, como o apóstolo Pedro fala na sua carta, nós somos peregrinos. Nós estamos aqui só de passagem. Mas o nosso mundo está no porvir. Então, se nós somos cidadãos dos céus, como nós dissemos que somos, nós devemos viver como cidadãos dos céus. Como as pessoas que realmente têm buscado viver em santidade, que realmente têm buscado se amoldar à Escritura e têm buscado ler ela todos os dias da nossa vida. Não só nos dias que nós temos reuniões aqui na igreja. Para quê? Para que nós possamos poder cumprir os decretos que elas têm a nos ensinar todos os dias. Todos os dias. A segunda coisa que nós vamos aprender sobre mortificar a carne é que nós devemos ter o compromisso de fazer isso todos os dias. Em Lucas capítulo 14, verso 33, Jesus diz que qualquer de vocês que não renunciar tudo que possui não pode ser meu discípulo. O que Jesus falou aqui em Lucas 14, 33, né? Aquele que de vocês não renunciar tudo o que possui não pode ser meus discípulos. E essa, muitas das vezes, é uma das coisas que tem nos deixado de lado. Nós temos deixado isso de lado, que muitas das vezes nós não queremos renunciar, muitas das vezes, muitas coisas de nossas vidas. Nós não queremos renunciar. Enquanto Jesus está dizendo que aquele que não renunciar a tudo o que possui, ele não pode ser um verdadeiro discípulo de Jesus. E nós devemos a cada dia fazer isso, meus irmãos. Ter convicção de que nós somos e ter o compromisso a cada dia de servir ao Senhor todos os dias. E nós vamos ver que se nós não renunciarmos a nós mesmos,
nós não conseguimos ter uma vida de santidade. Nós não conseguimos. Por quê? Porque muitas das vezes nós estamos colocando nós mesmos em primeiro lugar, enquanto a Escritura vai dizer que nós devemos colocar Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas. E muitas das vezes nós estamos colocando muitas coisas acima do primeiro lugar, que é o Senhor. E nós temos visto isso, não é só aqui na igreja, em todos os lugares que nós, como cristãos, nós andamos, em igrejas, nós temos visto que a igreja do Senhor, ela tem perdido essa essência. Ela tem perdido a vontade de colocar o Senhor em primeiro lugar. Muitas das vezes, nós vemos isso, muitas das vezes nos cultos, muitas das vezes nas escolas bíblicas. Nós temos visto isso. O domingo é o dia do Senhor, que é o dia que nós devemos estar aqui para louvar o Senhor. Nós devemos estar aqui para começar pela manhã aprendendo da sua palavra. E muitas das vezes nós renunciamos. Eu não vou lá hoje não, eu tenho algo diferente para fazer. Eu tenho um passeio para mim ir, tenho que jogar bola com meus amigos. E muitas das vezes, meus amigos, isso aqui é renunciar às nossas próprias vontades para poder servir ao Senhor. É o compromisso de nós como cristãos e de termos uma vida em santidade. Nós devemos ter o compromisso de servir ao Senhor, de sermos íntegros nisso. Nós temos visto que a igreja do Senhor, ela tem perdido essa perspectiva. Ela tem perdido essa perspectiva. Muitas das vezes o pastor, ele prepara os estudos e quando chega aqui, é para a igreja toda. Claro que ele faz isso porque o Senhor chamou ele para ensinar a sua igreja. Mas muitas das vezes os irmãos não estão aqui para aprender da palavra do Senhor. Muitas das vezes nós não estamos aqui para aprender aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Porque muitas das vezes nós estamos deixando o primeiro lugar para trás. Estamos botando nossas vontades à frente de todas as coisas. E enquanto a palavra do Senhor, ela vai nos dizer que qualquer de nós que não renunciar a tudo, nós não somos verdadeiros discípulos. E a pergunta a ser feita a isto é se eu estou disposto a renunciar a certas práticas ou hábitos que mantêm afastado da santidade do Senhor. Será que nós estamos dispostos a isso? Será que nós temos nos colocado à disposição de dizer assim, não, Senhor, estou disposto a te servir. Embora muitas das vezes seja doloroso para mim, eu vou ter que deixar de fazer muitas coisas, mas eu quero te servir em primeiro lugar. Será que nós como cristãos temos feito isso? Porque muitas das vezes, nesse ponto de compromisso que muitos de nós falamos, nós preferimos flertar com o pecado e tentar brincar um pouco com ele. Nós estamos deixando, muitas das vezes, esses hábitos tirar nós da presença do Senhor. E ele vai dizer no versículo 3 lá, no capítulo 3, verso 5, que ele vai dizer, né, a prostituição, a impureza, a paixão, lascívia, o desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Ele vai mostrar aqui alguns pecados que nos afastam do Senhor e que nós devemos fazer morrer todos os dias. E o que é que ele diz? Que é idolatria. Então, meus irmãos, tudo aquilo que nos afasta da presença do Senhor e que tem tomado o lugar dele no nosso coração é idolatria. Paulo aqui usou apenas alguns exemplos, mas tudo aquilo que tem tirado você da presença do Senhor e tem tomado o seu tempo, e você não tem conseguido servir a Deus como Ele merece ser servido, e não tem conseguido ter uma vida de santidade, isso também é idolatria. Isso também tem afastado você do Senhor, tem nos afastado de viver uma vida diante de Cristo. E nós não estamos conseguindo desenvolver uma vida de santidade, uma vida que agrade ao Senhor. Por quê? Porque muitas coisas do nosso dia a dia têm tirado isso de nós. Nós estamos deixando o Senhor de lado por muitas outras coisas supérfluas. Muitas outras coisas têm tirado o nosso compromisso de estar diante do Senhor, aprendendo da sua palavra, muitas das vezes de estudar em casa a Escritura. Muitas das vezes nós passamos tanto tempo no celular, nas redes sociais, aí nós dizemos, não, eu vou ficar só mais um pouco, daqui a pouco eu vou lá e leio a Bíblia. Aí quando acaba você está dormindo, o celular está caindo em cima de você. Quando você se espanta, o celular caiu. E isso é normal, meus irmãos, isso acontece porque já aconteceu comigo. Isso eu não estou falando uma coisa que aconteceu com alguém, já aconteceu comigo.
Por quê? Porque eu tinha deixado de olhar para a Escritura e estava querendo buscar outras coisas. E nós, como cristãos, tudo aquilo que tem tirado o Senhor de primeiro lugar de nossas vidas é idolatria, é pecado. Nós temos pecado contra o Senhor. Muitas das vezes nós dizemos, mas isso aqui é coisinha boba, o Senhor não vai olhar para isso. A palavra de Deus está dizendo que é idolatria. Aquilo que você tem colocado na frente do Senhor é idolatria. E é pecado, e pecado é separação de nós com Deus. Então, nós a cada dia, nós devemos buscar essa palavra. A cada dia nós devemos buscar meditar nessa Escritura, para que nós possamos conhecer qual é a vontade de Deus em nossas vidas, para que nós possamos ter uma vida de santidade todos os dias com Ele, buscar viver essa vida. Em 1 João, capítulo 2, verso 1, ele vai dizer, meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. E se alguém pecar, temos um advogado justo ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Muitas das vezes nós olhamos para esse versículo e muitas das vezes nós queremos um álibi. Nós dizemos, aqui ele está dizendo que nós não devemos pecar, né? Mas se eu pecar, eu tenho alguém lá que já é meu advogado mesmo, então eu vou continuar a vida pecando. Mas o que João quer mostrar para nós e o que temos de fazer não é pecar. Nós devemos todos os dias olhar para o alvo e dizer assim, eu não vou pecar. Não é porque ele está dizendo, meus filhinhos, escrevo estas coisas para que vocês não pequem. E se alguém pecar, temos um advogado. Não é porque nós temos um advogado, Jesus Cristo justo, que nós vamos ter uma vida pecaminosa. Porque nós sabemos que ele está lá para nos perdoar. E muitas das vezes nós temos olhado para esses versículos e temos entendido ele assim. Nós queremos viver uma vida de acordo com o que nós achamos que é certo. Aí não, mas Cristo já me perdoou mesmo, ele já é meu advogado, no dia lá ele já vai me defender. E nós estamos muito enganados, meus irmãos. Nós estamos muito enganados. Nós temos que a cada dia buscar viver um compromisso com o Senhor. Nós devemos fugir das tentações. Não é porque nós temos um advogado que nós vamos viver uma vida de pecaminosa. Ele está dizendo, vocês não devem pecar. Por isso que eu escrevo essas coisas, para que vocês não pequem. E a carta de 1 João, ela vai ser recheada dessas palavras. Não pequem, não pequem, não pequem. Porque se vocês pecarem, vocês estão afastados do Senhor. Mas vocês devem buscar a cada dia viver uma vida e um compromisso de santidade, fugindo das tentações todos os dias, fazendo mortificar isso que todos os dias tem se tornado idolatria no nosso coração, que é as paixões pelas coisas deste mundo. Nós muitas das vezes estamos olhando mais para as coisas desse mundo do que para as coisas do reino. Nós estamos deixando de lado as coisas do reino e estamos buscando viver uma vida totalmente diferente do que a Escritura tem nos mostrado e de como nós devemos viver, meus irmãos. Então, meus irmãos, que a cada dia nós possamos buscar viver essa vida de santidade que agrade ao Senhor. Ela é fácil? Não é. Para nós concluirmos, nós vamos ver que aprender isso geralmente é um processo doloroso, sobrecarregado de muito fracasso. Os nossos velhos desejos, dos nossos hábitos pecaminosos não se desalojaram facilmente do nosso coração. Para acabar com eles é preciso persistência, muitas vezes em face de pouco resultado. Mas esse é o caminho que devemos trilhar, não importa o quão doloroso seja. Esse é o caminho que nós devemos trilhar. Para nós termos uma vida de santidade, uma vida que agrade ao Senhor, esses desejos, todos os dias eles vão estar batendo a porta. Eles vão estar aflorando no nosso coração. Mas nós devemos a cada dia buscar isso. Vai ser fácil? Não. Ele diz que vai ser um processo doloroso e sobrecarregado. E muitas das vezes nessa caminhada nós vamos fracassar. Mas nós devemos ficar caídos? Não. Nós devemos olhar para o alvo, que é Cristo Jesus. Aquele que um dia morreu na cruz por nós e que deve ser o primeiro em nossas vidas. Nós devemos buscar Ele em primeiro lugar todos os dias.
Ele é o caminho. E todos os dias nós devemos estar com Ele. Vai ser um caminho doloroso, porque muitas das vezes é difícil você negar a si mesmo, pegar a sua cruz e seguir. É difícil, meus irmãos, você negar a si mesmo. Rapaz, eu sou assim, eu vou morrer desse jeito. Enquanto a Escritura está dizendo, rapaz, vocês devem negar a si mesmo, pegar a sua cruz e seguir em frente. Nós não somos assim mesmo, nem vamos morrer desse jeito. Nós devemos a cada dia buscar viver uma vida santa, porque Ele é quem nos ajuda. É Ele quem está todos os dias conosco. Nós devemos fazer como o Senhor nos ensinou, e ensinou a muitos do Velho Testamento. Naquele versículo de Deuteronômio 17, versículo 19. Todos os dias nós trará sempre essa cópia consigo, e terá que lê-la todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, e a cumprir fielmente todas as palavras desta lei, todos os decretos. Todos os dias nós devemos ter uma cópia da Escritura do Senhor aqui na nossa mente. Nós devemos procurar cada dia armazenar isso no nosso coração, como o salmista diz. Guardei a palavra do Senhor no meu coração, para não pecar contra Ele. E como é que nós vamos fazer isso? Meditando na sua palavra todos os dias. Para quê? Para que nós possamos aprender a temer ao Senhor que nós servimos. Porque muitas das vezes nós temos esquecido e não temos temido esse Deus que nós servimos. Por quê? Porque nós temos deixado de lado a Escritura, porque ela é quem é regra e prática para nossas vidas todos os dias. Amém? Que Deus nos abençoe com a palavra dele, que a cada dia nós possamos buscar ter essa vida de santidade, nós possamos ter a convicção de quem nós somos e o compromisso de viver a cada dia na presença do Senhor, buscando viver uma vida de santidade, fazendo morrer e mortificar o pecado em nossas vidas todos os dias. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar para que Deus possa aplicar a palavra do Senhor em nossas vidas, para que nós possamos aplicar essa palavra ao nosso dia a dia, que todos os dias nós possamos viver a Escritura Sagrada. Amém? Vamos orar. Deus eterno, nós somos gratos por mais um dia que o Senhor nos deu na Tua presença. Que a cada dia o Senhor possa nos ajudar a viver uma vida santa diante do Senhor, porque não é fácil, nós muitas das vezes não queremos negar a nós mesmos por causa do Senhor, por causa do compromisso de Te servir, mas que a cada dia o Senhor possa nos ajudar, Deus, que a cada dia o Espírito Santo possa nos dar entendimento, nos dê discernimento da Tua palavra, para que nós possamos viver uma vida que agrade ao Senhor no meio da sociedade, para que as pessoas possam ver em nós o Cristo que um dia ressuscitou naquela cruz do Calvário. Que o Senhor possa nos levar em paz e nos guardar. É isso que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. E tenha